Graças e paz a todos. Hoje, continuando nosso curso de teologia, nós estamos iniciando um módulo novo, o módulo de teologia bíblica de missões, missiologia. Essa é a aula de hoje. Nós vamos falar sobre alguns conceitos relacionados à missiologia. Só para entendimento melhor do assunto, a missiologia é uma ciência que estuda a missão, é o estudo da missão. Então nós entendemos que nas escrituras sagradas há uma missão. Essa missão ela é desenvolvida em vários aspectos, tá? Existem várias características, ok? Então a missiologia ela estuda isso, contribuindo com a igreja, contribuindo com o avanço do reino, trazendo uma teoria, uma fundamentação mais bíblica sobre esse assunto. Lembrando que existem até pessoas que querem continuar os seus estudos depois de terminar um bacharelado e vão fazer um mestrado em missiologia, vão se tornar mestre em missões. Essas pessoas são importantes porque além de produzir obras relevantes que vão contribuir com esse assunto, também eles vão ser importantes na preparação de missionários que vão trabalhar tanto em campos nacionais como em campos internacionais. O termo Missio Dei vem do latim, que significa missão de Deus. É importante esse termo porque ele muda tudo, a forma como nós enxergamos a obra missionária, na forma como nós encaramos esse desafio. É natural nós entendermos que a igreja tem uma missão, cada cristão é chamado para uma missão. E quando nós temos essa perspectiva, que é uma perspectiva parcial da verdade, nós estamos fadados a entender que nós somos o agente desta obra. Porém, quando nós entendemos que nós somos somente parte de um processo, que a missão, ela começa, ela se desenvolve e ela termina em Deus. Quando se fala em missão, nós não estamos falando de obra missionária que é realizada por uma igreja ou por um departamento dentro de uma denominação. Nós estamos falando do maior projeto já estabelecido. Projeto esse que se iniciou na eternidade, quando o Criador decidiu estabelecer a criação do universo, do mundo. Assim como ele também limitou as ações e desenhou a história. Esse Deus, ele é atuante na história. Então, ele é o agente principal. A missão, ela está estabelecida em Deus. Deus é o autor da missão e nós somos os instrumentos. Eu gosto muito da fala do Paul Washer, um pastor batista, missionário, que ele fala sobre a pregação do evangelho aos povos não alcançados. E ele comenta sobre a possibilidade de nós cruzarmos os braços. Nós não devemos achar que Deus depende de nós, que se eu cruzar os braços, os povos não serão alcançados. Nada disso. Os povos serão alcançados, porque a missão é de Deus e Deus não vai fracassar nessa missão. Entretanto, se nós cruzarmos os braços, se nós não entendermos o privilégio de fazermos parte desse projeto, quem vai perder seremos nós e não Deus. Portanto, a Missio Dei entende que existe uma missão da igreja, assim como houve uma missão de Israel, e assim como ao longo da história bíblica, Deus levantou várias pessoas para desenvolverem várias missões, assim como hoje nós somos chamados também para realizar uma missão. Porém, todas essas missões, elas estão fundamentadas na missão de Deus. Deus é a base de toda missão. O termo missão centrípeta está relacionado à ideia de que uma missão que venha de fora para dentro. Nesse caso, nós temos a nação de Israel como um exemplo
claro sobre a missão centrípeta. Israel foi chamado entre os povos pagãos, entre os povos idólatras, os povos que adoravam a falsos deuses. Israel tinha como missão viver aquilo que era a lei de Deus. E ao viver a lei de Deus, eles seriam abençoados pelo Criador. Deus se manifestaria sobre esse povo, abençoando grandemente. E ao ser abençoado, os outros povos iriam ver a luz, a graça, o poder que estava sobre esse povo. Israel era temido nas guerras, não porque eles tinham habilidades ou porque eles eram esforçados, mas era porque Deus era com ele. E a forma como Deus agia com Israel fazia com que os povos fossem atraídos. Então essa missão a gente entende como missão centrípeta. Essa missão também, ela serve hoje para nós. Quando Jesus diz para os discípulos, e isso também pode ser direcionado a nós, que nós deveríamos ser luz e sal para este mundo, está relacionado à missão centrípeta. Ao viver os valores do reino, ao ser conduzido pelos princípios bíblicos, nós seremos diferentes, nós teremos ações e atitudes diferentes que vão, de alguma forma, impactar na vida das pessoas. Portanto, as pessoas elas precisam ser atraídos à verdade do Evangelho que está nas nossas vidas. Então, chamamos isso de uma missão centrípeta. Já a missão centrífuga é a de dentro para fora. É a missão de se estender, de avançar, de alcançar aqueles que estão perdidos. A igreja seria um exemplo clássico, de uma missão centrífuga. A igreja é chamada para ir ao mundo. A igreja é chamada a ir aos povos perdidos. O cristão é convocado a ir ao pecador e anunciar o evangelho. A missão centrífuga é a missão de dentro para fora. A igreja ela foi chamada para ser atuante, para alcançar a sociedade e não para ficar fechada entre quatro paredes. O envio de missionários a povos distantes, a culturas diferentes, é uma das provas da missão centrífuga. É onde o indivíduo ele vai até a outra cultura e ali ele anuncia o evangelho. Ao longo da história da Bíblia, nós vamos ver Deus comissionando pessoas a realizar uma obra. Deus comissionou Adão, Deus comissionou Noé, Deus comissionou Abraão, assim como outros personagens importantes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Agora, há uma grande comissão, a grande comissão dos cristãos, dos discípulos de Jesus, a ir ao mundo e anunciar o Evangelho. Essa grande comissão, ela é melhor compreendida nos textos de Mateus 28, do 18 ao 20, assim como também Marcos 16, nós encontramos também em Lucas 24, nós encontramos textos que mostram nas palavras de Jesus, convocando, mandando na realidade, determinando que a igreja fosse propagar ao mundo. Então nós chamamos essa convocação, esse chamado de grande comissão. Sair do meu local, ir até uma pessoa mais próxima e anunciar o evangelho, eu estou fazendo uma missão. Quando eu trabalho na minha cidade, na região onde eu conheço bem, e ali eu anuncio o evangelho, eu estou realizando uma missão urbana. Porém, a missão transcultural é aquela missão que vai além da nossa cultura. É a missão no qual nós encontramos
em outra cultura o alvo para a pregação do evangelho. Na missão transcultural, ela não é tão simples como uma pregação na sua própria cultura, entendendo que nas culturas existem diversidades, cada cultura tem uma cosmovisão, hábitos, valores e princípios diferentes. Sendo assim, a missão transcultural faz com que a pregação do evangelho seja fiel aos princípios do evangelho, entretanto, eles sejam adaptados à cultura que vai receber, para que aqueles que vão ouvir, possam compreender claramente a verdade do evangelho. Esse é um termo também muito importante dentro do estudo das culturas, que é supracultural. Nesse caso, nós entendemos que o evangelho é que julga as culturas, e não as culturas que julgam o evangelho. Portanto, em cada cultura existem aspectos que podem estar alinhados ao evangelho, que não afrontam os valores do evangelho. Porém, existem práticas que estão dentro de uma cultura que está contrária aos princípios do evangelho. Nesse caso, é o evangelho que deve prevalecer. Por quê? O evangelho está acima da cultura. O evangelho, ele se adapta a diversas culturas. Porém, é ele que vai determinar as práticas culturais. E não as práticas culturais é que vão mudar a forma de se fundamentar o evangelho. Por isso, o termo supracultural é que a cultura está abaixo do evangelho.